Olá a todos, meu nome é Luana Caroline de Almeida Cunha, sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco e este trabalho foi desenvolvido juntamente com Giovana Arielle Bonfim de Albuquerque, também graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela UFPE. O nosso trabalho tem como título Arquitetura Modular e Habitação Social, potencialidades para a produção de moradias sustentáveis no contexto urbano brasileiro, e está inserido no eixo temático de habitação e produção do espaço urbano. A escolha desse tema parte da compreensão de que a habitação ainda representa um dos grandes desafios do contexto urbano brasileiro. Ao mesmo tempo em que existe uma necessidade crescente de produzir moradias, também é necessário pensar em como essas moradias são produzidas, considerando aspectos como o tempo de construção, o uso dos materiais, os custos e os impactos ambientais. Diante desse contexto, torna-se importante buscar alternativas ao modelo convencional da construção civil. Entre essas alternativas, destacamos a arquitetura modular, que apresenta possibilidades relacionadas à industrialização do processo construtivo, à redução do tempo de execução e a um melhor planejamento da produção. Por isso, ao longo dessa apresentação, iremos abordar algumas das potencialidades da arquitetura modular, mas também alguns dos desafios que precisam ser considerados para a sua aplicação na produção de habitação, especialmente quando pensamos no contexto urbano brasileiro. Para iniciar essa discussão, é importante observar alguns dos principais obstáculos presentes no modelo convencional da construção civil. Entre eles, podemos destacar o alto custo, o desperdício de materiais, a falta de planejamento, a baixa qualificação da mão de obra e a ocorrência de patologias construtivas. Esses fatores demonstram que o processo construtivo pode enfrentar dificuldades que impactam tanto os custos quanto a qualidade e o tempo de execução das edificações. Diante desse cenário, a arquitetura modular surge como uma alternativa que propõe uma lógica construtiva diferente. De forma geral, podemos entender a arquitetura modular como um sistema construtivo em que a edificação é composta por módulos pré-fabricados. Esses módulos podem ser produzidos de maneira industrializada e posteriormente transportados para o local onde serão instalados. Entre os principais pontos relacionados a esse tema, destacamos inicialmente o menor tempo de execução, já que uma parte significativa da produção pode ser realizada de forma planejada e previamente organizada. Outro aspecto é o melhor aproveitamento dos recursos, possibilitado pelo maior controle do processo produtivo. Além disso, a arquitetura modular também pode apresentar possibilidades de reutilização de materiais e estruturas, como no caso dos contêineres marítimos reutilizados. Por outro lado, é importante ressaltar que a utilização de contêineres exige atenção a aspectos técnicos, devido à elevada condutividade térmica do aço. É necessário buscar soluções que garantam um desempenho térmico adequado e proporcionem o conforto ambiental aos usuários. Para observar como a arquitetura modular vem sendo aplicada, destacamos duas referências internacionais, que a primeira é o projeto Kitnonen Student Housing, localizado em Amsterdã, na Holanda, desenvolvido pela Tempo Housing, e a outra referência é Boklok Housing Concept, um conceito desenvolvido pela IKEA e pela Skanska, inicialmente na Suécia e posteriormente implantado em outros locais. Essas experiências demonstram que a industrialização da construção pode apresentar diferentes possibilidades para a produção habitacional. No entanto, é importante compreender que a adoção desse sistema não ocorre sem desafios. Por isso, além das potencialidades, nossa pesquisa também identificou questões que precisam ser consideradas. Entre os desafios identificados, o primeiro está relacionado ao transporte. Os modelos e contêineres possuem dimensões específicas e a sua movimentação até o local de instalação depende de um planejamento logístico adequado. Isso pode exigir equipamentos específicos e também uma infraestrutura viária compatível com o transporte dessas estruturas. Portanto, a logística não deve ser pensada apenas no momento final da construção, mas precisa ser considerada desde as etapas iniciais do planejamento do projeto. Outro desafio é a questão do desempenho térmico dos contêineres. Como o aço apresenta elevada condutividade térmica,
é necessário utilizar soluções eficientes de isolamento térmico para garantir condições adequadas de conforto ambiental e desempenho energético. Dessa forma, a reutilização de um container para fins habitacionais não pode ser compreendida apenas como um reaproveitamento de uma estrutura existente. É necessário realizar adaptações e soluções construtivas adequadas ao uso da edificação. Por fim, nós também identificamos a resistência cultural aos métodos construtivos industrializados. A construção convencional ainda possui uma forte presença no mercado e na cultura construtiva. Dessa forma, a adoção de sistemas modulares pode ser limitada pela preferência por métodos tradicionais e também pelo desconhecimento de suas potencialidades. Assim, podemos perceber que a arquitetura modular apresenta um potencial significativo para contribuir com uma produção habitacional mais eficiente e com melhor aproveitamento de recursos. Entretanto, sua aplicação exige a consideração de aspectos técnicos, logísticos e culturais. Portanto, mais do que apresentar a arquitetura modular como uma solução única, nossa proposta também é discutir suas potencialidades e desafios, compreendendo como esse sistema pode contribuir para a produção de moradias sustentáveis e para o debate sobre habitação no contexto urbano brasileiro. Dessa forma, esperamos contribuir para a reflexão sobre novas possibilidades construtivas que possam dialogar com a necessidade de tornar a produção habitacional mais eficiente, planejada e sustentável. Olá, eu sou Giovana Arielle Bonfim de Albuquerque, graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, e a partir de agora eu vou apresentar sobre os objetivos e a metodologia da nossa pesquisa. A construção civil é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento urbano, mas também é um dos que mais consomem recursos naturais e geram resíduos. Além disso, o Brasil ainda enfrenta um grande déficit habitacional, o que torna necessária a busca por métodos construtivos mais rápidos, eficientes e sustentáveis. Foi nesse contexto que surgiu essa pesquisa. O objetivo geral do trabalho foi analisar, por meio da literatura científica, o potencial da arquitetura modular como alternativa para a produção de habitações de interesse social. Para isso, estabelecemos 5 objetivos específicos. O primeiro é avaliar os benefícios ambientais, o segundo é identificar os impactos sociais e econômicos, o terceiro é investigar os desafios de implementação, o quarto de analisar as principais tecnologias construtivas modulares e o quinto, compreender os obstáculos técnicos, logísticos e culturais para sua adoção no Brasil. Quanto à metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, baseada na análise de artigos científicos, livros, dissertações, teses e publicações técnicas. A pesquisa foi organizada em 3 etapas. A primeira foi o estudo da sustentabilidade da arquitetura modular, a segunda, a análise de benefícios sociais e econômicos, e a terceira, o levantamento dos desafios das possibilidades da aplicação desse sistema no contexto urbano. Passando para os resultados, a revisão da literatura demonstrou que a arquitetura modular apresenta diversas vantagens quando comparada aos outros métodos construtivos. Entre elas se destacam a redução do tempo de construção, já que boa parte dos módulos é produzida em um ambiente industrial, o maior controle de custos, a redução do desperdício de materiais, o melhor aproveitamento dos recursos, a maior qualidade das edificações devido ao controle industrial da produção e, consequentemente, menor impacto ambiental. Além desses benefícios, a pesquisa também identificou desafios importantes. Um deles está relacionado ao uso de contêineres marítimos, que aparecem como uma alternativa sustentável por reutilizarem estruturas existentes. Entretanto, por serem fabricados em aço, apresentam elevada condutividade térmica, exigindo soluções adequadas de isolamento para garantir o conforto aos usuários. Também foram identificadas dificuldades relacionadas ao transporte e à adaptação das normas técnicas
e a resistência cultural em relação aos sistemas industrializados. Em relação aos impactos da pesquisa, este estudo contribui para fortalecer o debate sobre a industrialização da construção civil e reúne evidências científicas para as possibilidades da arquitetura modular. Além disso, demonstra a importância da revisão bibliográfica como ferramenta para analisar criticamente diferentes tecnologias construtivas e ainda reforça que esse modelo pode contribuir para a redução dos impactos ambientais, ampliar o acesso à moradia e incentivar práticas mais sustentáveis na construção civil. Como conclusão, verificamos que a arquitetura modular possui um elevado potencial para atender às demandas da habitação social. No entanto, para que essa tecnologia seja amplamente adotada, ainda são necessários investimentos em 4 aspectos principais: a inovação tecnológica, a qualificação profissional, a atualização das normas técnicas e políticas públicas que incentivem a sua atualização. Portanto, embora existam desafios, a arquitetura modular representa uma alternativa promissora para reduzir o déficit habitacional de forma mais eficiente e sustentável. Para finalizar, este trabalho demonstra que a arquitetura modular não deve ser vista apenas como uma inovação tecnológica, mas como uma possibilidade concreta de transformar a produção habitacional, conciliando eficiência construtiva, redução de impactos ambientais e ampliação do acesso à moradia de qualidade. Esperamos que esta pesquisa contribua para ampliar as discussões sobre novas soluções para a habitação social e incentive futuras pesquisas e aplicações dessa tecnologia. Muito obrigada pela oportunidade e aqui encerramos o trabalho.